seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fico dividido, porque a maior parte aqui, outra de lá, tem que ficar... Irmãos, Jesus diz, né? Quando ele foi na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista. O trecho de Isaías. Irmãos, a liturgia, esse tempo comum, ela vai sempre nos introduzindo nesse mistério de união a Cristo. Nossa vida do cristão não é separada, não tem como ser vivida sem ser unida a Cristo. Estou lendo um livro do padre Raniero Cantalamessa, e uma das frases que eu escutava dele dizendo que a oração não é somente o pedir a graça de viver a virtude ou ter a capacidade de fazer isso, aquilo. Não, também. Mas o essencial da oração é a união com Cristo. Essa união de coração. Adentrar no castelo interior, nas sétimas moradas, aquela ali, intimidade profunda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, na primeira leitura, falando aos Tessalonicenses, ele comenta sobre esse mistério da morte. Existem aqueles que não têm uma esperança após a morte. Existem aqueles que têm dificuldade de lidar com a morte. Aqueles que é um tabu a morte. Saber lidar com o falecimento, com o luto. E aí Paulo vai orientando, vamos dizer, vai conduzindo o povo a fortalecer a fé. Se Jesus morreu e ressuscitou de modo semelhante a Deus, trará de volta com Cristo aqueles, pela fé. Ele chama essa união com Cristo, a permanecer a fidelidade. Ele diz, o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, descerá do céu nos fins dos tempos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E aí entra uma palavra para nós. Eu vivo uma vida em Cristo. Eu luto para estar todos os dias, todos os atos em Cristo, ou eu muitas vezes me deixo levar pelas coisas que vão acontecendo? E se em Cristo é muito importante, porque toca a liberdade. Eu sei que a via de Cristo é essa, como por exemplo, hoje nós teremos a célula daqui a pouco. A maioria de nós poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, aqueles que são da comunidade, né? Tem um compromisso diante de Deus, mas eu escolho fazer o sacrifício ou a alegria, quando eu encontro essa alegria na cruz, de escolher segui-lo, porque isso é estar com Cristo. E todos nós, Jesus vai lembrando, né? Ele volta a Nazaré, onde se tinha criado. Ali, na sua liberdade, vai à sinagoga e lê esse brano. E até diz, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Isso eu poderia dizer, nós poderíamos dizer, hoje se cumpre essa palavra na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque eu e você somos o Cristo presente, atuante no mundo de hoje. Às vezes a gente corre o risco de olhar o mundo e dizer, Deus poderia fazer, Deus poderia agir, aquela pessoa precisaria ter um encontro, e eu que sou Cristo para aquela pessoa. Jesus, ele diz, o Espírito está sobre mim, porque ele me consagrou. Todos nós batizados somos consagrados, ungidos, para anunciar a boa nova, para anunciar que Cristo vive. Para nós, de modo particular, para anunciar que Deus ama o coração de todos. O meu, o seu. Por quê? Porque nós fomos amados, fomos feridos de amor. Para quê? Para, sentindo essa ferida de amor, dizer, Senhor, eu não posso reter. É uma injustiça. É eu querer reter o poder da graça do amor de Deus. Enviou-me para proclamar. E aí ele vai dizendo. Só que tem um porém, depois ele vai dizendo, ele está na sua terra, e depois ele continua. Jesus disse, né? Ele até comenta alguns exemplos, eu não vou entrar, porque senão eu vou me prolongar,
mas ele diz situações de que na sua terra as pessoas queriam que Jesus agisse, as pessoas queriam que Jesus curasse, e não deixavam o próprio Jesus conduzir na liberdade de Deus de agir na nossa vida, e de fazermos parte disso, ao ponto que aqueles que estavam na cidade, furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade Jesus, levando até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Aqui é um outro ponto assim que poderíamos dizer, quão grande maturidade humana Jesus tinha, ou melhor, a perfeita. Por quê? Porque exteriormente estava tudo contra. Era como se aquelas pessoas estavam querendo matá-lo, não querer aceitar a verdade. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Por quê? Porque Jesus sabe que eles não têm o poder de ferir essa intimidade do seu coração. Ele nos ensina a nos comprometermos com a verdade e vivermos essa caridade. Vai ser difícil, com certeza o caminho da cruz não é fácil, mas é um caminho de alegria, até porque Jesus, passando no meio deles, vai se dar livremente na cruz, posteriormente, por eles, por todos aqueles que o perseguiam ou não, por todos nós. Peçamos a Deus então nessa Eucaristia, essa graça, a graça de com a nossa liberdade, abraçar e viver essa graça do Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo que age em nós, que nos consagra, nos impulsiona, nos envia a todas aquelas realidades que o Senhor nos coloca no tempo de hoje. Peçamos a Deus também a proteção da Virgem Maria, dos santos anjos e arcanjos que intercedem por nós nesse caminho de estar em Cristo, permanecer em Cristo, viver eternamente em Cristo. Imaginemos a alegria de uma pessoa que chega no final da sua vida e diz: Senhor, muito obrigado, porque Tu me destes a graça de permanecer contigo até o fim, até aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.